Corinthians 1 e América 1. O jogo do primeiro tempo do Corinthians foi um jogo ótimo. O Corinthians tentou várias oportunidades, mas também sofreu muito com questão de marcação, com questão de uma escalação onde o principal erro e problema do Corinthians é o meio-campo, que os jogadores do meio-campo parece que eles não fazem a mínima questão de puxar a bola. Por exemplo, os volantes puxarem a bola para passarem para os meias, e se não tiverem meias, passam para os atacantes. Parece que eles se escondem, aí tem que vir para a lateral passar para o meio e depois em sequência. Para mim, esse foi o maior problema do Corinthians nessa questão. O segundo problema do Corinthians foi a pressão muito alta, né, que não conseguiu lidar com o América. Estavam pressionando muito e quase cometeram vários erros que poderiam comprometer o primeiro tempo do Corinthians. O Martinez, ele saiu, pra mim fez uma ótima partida, saiu no primeiro tempo, já tava sentindo e teve que sair. Entrou o Charles, que isso é um outro erro que eu achei do Dorival, colocar um Charles, um cara que não tem ritmo de jogo faz tempo, que deveria ter colocado o Rian, poderia ter colocado qualquer outro cara, o Coronado, mas prefiro colocar o Charles, que ele não cometeu erros, mas tomou 2 amarelos, sabe, sem necessidade nenhuma dele mesmo, e praticamente, sabe, várias vezes parecia que não sabia nem dominar a bola, mas pelo menos não comprometeu o Corinthians tanto assim. O segundo tempo do Corinthians foi, no primeiro tempo, um erro de marcação na zaga, fez com que o Corinthians tomasse o primeiro gol e perdesse totalmente o gás e mesmo que no final e no meio tempo fizesse cabeceios que fossem quase no gol, não foi. Isso mostra também que é um time que se toma gol, sabe, não tem um checkmate, acabou. O Corinthians estava tendo muita oportunidade antes do gol e não matou o jogo já. Deixou o América crescer e teve aquelas coisas da gambiarra dos jogadores da América, deles caírem, ficarem muito tempo lá, deitados lá, fingindo de dor. E também tinha aquelas coisas, por exemplo, puxar briga. É o que mais eles querem, puxar e briga. Mas o Dorival, pra mim, esses foram os principais erros dele. Eu achei um pouco errado o Dorival colocar 2 atacantes, mas o Corinthians precisa fazer gol. E é aquela coisa que eu disse. Se fosse pra colocar o Charles na zaga, era melhor que ter colocado o Ranieri. Ranieri, pra mim, ele serve tanto pro volante como de zagueiro. E então, não aconteceu isso. Pra mim, o Charles comprometeu muito o Corinthians, sabe? Impressão dele cometer vários erros em sequência. No amarelo que ele tomou, o último, ele deu uma cotovelada no jogador, e se fosse chamado pro VAR, ele poderia ser expulso e deixaria o Corinthians com 1 a menos. Então faltou totalmente de, sabe, comprometimento. O Corinthians em si, mesmo com o gol de Memphis e o Robert tentando muita tentativa de cabeça, o Corinthians perdeu. Aquela coisa do Corinthians, se o Corinthians não faz já 3 a 0, o Corinthians perde o fôlego com 1 a 0. Mas comentem o que vocês acham. E falando mais um pouquinho do juiz, pra mim ele foi até que legal, porque ele deu muito acréscimo. Muitos os outros jogos da Sul-Americana do Corinthians, a gente não teve a mesma sorte com os outros juízes, mas é isso, comentei aí o que vocês acham, é isso, falou. Eita.